Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do podcast do Brigadeiro, a Brigaderia. Podcast que ajuda você, boleira e doceira, a alcançar a independência financeira com a sua brigaderia de sucesso. Eu sou Wagner Barros. Eu sou Mari Barreto. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, Mari? Isso aí. Vamos falar sobre o apoio da sua família na sua brigaderia. Sim, a gente recebe muita mensagem, né, relacionada a isso, sobre minha família não apoia, o meu marido não apoia, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho aqui sobre isso. Então vamos lá para começar o que é ser apoiada pela família. Para responder essa pergunta, eu vou primeiro falar o que não é apoio, né? Porque eu acho que as pessoas confundem um pouco. E as pessoas esperam que, assim, o outro te apoiar seja o outro fazer as coisas para você. A pessoa abraçar seu sonho, fazer no seu lugar. E isso não é apoio, né? A pessoa te ajudar o tempo todo. Claro que se você tem alguém do seu lado que te ajuda, que faz alguma coisa por você, ótimo, é bônus. Mas não é apoio. O apoio é a pessoa tá ali do lado, é um apoio mais, eu acho que moral, assim, de incentivar você a conquistar seus sonhos. E eu costumo dizer assim, que se não atrapalhar, já tá apoiando. Porque tem gente que atrapalha, né? Que fica tentando puxar você pra baixo, que fica falando que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Aí é aquela pessoa que ela tá atrapalhando. Se ela não fizer isso, se ela não atrapalhar, se ela respeitar seu sonho, se ela respeitar aquilo que você quer construir, ela já tá apoiando. É o famoso muito ajuda quem não atrapalha, né? Inclusive uma coisa muito importante que você falou, essa questão da responsabilidade, né? De a pessoa não terceirizar essa responsabilidade. Terceirizar, eu tô dizendo de colocar no outro. Falar, eu não consigo porque ninguém me apoia. Não, você não consegue porque você ainda não tá com a atitude certa para fazer, se você não achou um método ainda para fazer. Você não sabe o caminho que você tem que seguir. Não coloca a culpa no outro, né? Assim, a gente vê muito acontecer muito isso, né? A pessoa ficar terceirizando, colocando a culpa às vezes em fatores externos, em pessoas externas, coisa que você não tem o controle. Quando eu fui largar a odontologia para apoiar a Mari nesse projeto, né, de brigaderia de sucesso, era lá em 2000, eu acho que é 2016 mais ou menos que eu pedi a demissão do concurso. O que é que aconteceu? Não tive apoio também não, tá? Minha mãe me disse que era maluco. Você tá louco? Como é que você vai sair de um concurso pra ir pra um negócio desse de doces? Eu falei, não, mãe, mas é o que eu quero. Eu tô feliz lá, eu tô vendo que tá dando certo. Tem outras pessoas fazendo, dando certo. Então, eu vou naquilo que meu coração tá mandando, entendeu? Eu não coloquei, minha mãe não me apoia, não vou não, sabe? Eu não terceirizei isso. Eu não coloquei a culpa no outro. A responsabilidade de dar certo ou não é minha, não é de ninguém. Não é da crise, não é do presidente, não é do prefeito. É minha, a responsabilidade é minha. Quem vai decidir se vai dar certo ou não sou eu, é a minha atitude. Isso, eu acho que você quer dizer assim, né, Gui? Que é não terceirizar, não colocar a culpa no marido que não tá apoiando, ou nos pais que não estão apoiando, na família que não tá apoiando, nos amigos, né? A responsabilidade, ela é sua. É você fazer mesmo sem apoio, né? É você decidir fazer mesmo que você não tenha apoio. É claro que quando a gente tem apoio é muito melhor, mas mesmo que você não tenha apoio, e a gente vai falar já como você ter, mas mesmo que você não tenha apoio, é você ir e você fazer, porque o seu negócio depende de você. É o seu sonho, é o seu negócio, é a sua brigaderia, é a sua vida, é o seu futuro, então tem que depender de você e não de outras pessoas, né? E o que acontece? Quando a gente é pequeno, por exemplo, né? Vamos pegar aí Belinha. Bela, quando ela vai pintar, quando ela vai montar algum brinquedo novo, ela precisa da nossa ajuda o tempo todo para fazer aquilo ali com ela, porque ela é uma criança, ela tá aprendendo, então ela tá dependendo ali da gente o tempo todo para tá apoiando ela, para tá incentivando ela, falando que ela consegue. É engraçado que até nas brincadeiras dela agora com as bonecas, ela fica repetindo o que a gente fala. Ela pega a mãozinha da boneca, faz, vai, você consegue, tenta de novo. Aquilo que a gente fica falando para ela já virou uma forma dela brincar com as bonecas dela também.
também, né? Mas ela precisa disso porque ela é uma criança. Só que chega um determinado momento, ali na adolescência também você ainda precisa muito disso, né? De ajuda. Mas chega um determinado momento que você cresceu e você tem que andar com as suas próprias pernas, você tem que fazer a sua parte, você não pode terceirizar aquilo que só você pode fazer. Exatamente, às vezes quando tem um trabalho de escola, alguma coisa, quando era pequena eu ia pedir a mãe, ajuda aqui, aí a mãe ia fazendo, né? Só que quando você cresce, não tem ninguém mais para fazer por você, né? A sua parte é você quem vai ter que fazer, e muitas vezes você vai ter que fazer sozinha. Às vezes a pessoa não vai, numa brigadeiria, por exemplo, a pessoa não vai rodar a panela para você, muitas vezes a pessoa não vai arrumar clientes para você, né? Não coloca no outro essa responsabilidade. A responsabilidade é toda sua, 100%. Então, o que eu vejo é isso, é que muita gente fica esperando da família, não um apoio, mas colocando a responsabilidade do negócio na família, quando na verdade ela que precisa assumir essa responsabilidade. Sim, eu acho que isso foi uma das coisas que fez o nosso negócio dar certo, né? A gente não dependia ali para vender, por exemplo, da nossa família comprar ou dos nossos amigos comprarem. Claro que quando uma amiga encomendava, eu ficava super feliz, mas eu não podia depender de amigos e familiares estarem apoiando o nosso negócio, estarem comprando com a gente, até porque ninguém é obrigado a fazer isso, né? No seu começo, assim, você teve apoio da sua família? Como foi o começo, assim? Não, eu não tive apoio da família quando eu comecei, mas eu até entendo eles, eu me coloco no lugar deles e eu fico imaginando, né? Imagina, você vê sua filha ali, que fez o colégio tudo direitinho, depois fez vestibular, aí passou pra direito, 5 anos de faculdade, mais de 5 na verdade, porque eu tive alguns problemas durante a minha formação de saúde, então mais de 5 anos pra se formar, pra virar advogada, e aí tá ali estudando pra concurso público, já passou em alguns até, né? E aí de repente sua filha vira pra você e fala, então, agora eu vou fazer brigadeiro, agora eu vou vender bolo. Como assim? Né? Então eu entendo essa reação deles inicial de não, eu acho que isso não vai dar certo. Olha sua carreira, segue sua carreira, você estudou tanto pra ser advogada, como que você vai abandonar isso agora e ir pra cozinha, mexer panela de brigadeiro, fazer bolo? Como assim? Né? Então eu até entendo ele, porque às vezes, né, a maioria das vezes as pessoas ainda pensam ali dentro da caixinha, né, de você seguir um padrãozinho de escola, faculdade, virar advogada, esse é o caminho do sucesso. Então eu super entendo eles não apoiarem inicialmente, e até as amigas também, os amigos olharem assim como quem diz, nossa, ela tá ficando maluca, ela vai abandonar uma carreira que ela pode vir a ter, né, como advogada, pra vender brigadeiro, pra vender bolo. Então eu não tive apoio, mas eu compreendo. Eu acho até que na verdade o que você tem que focar é na sua mentalidade, a mentalidade que você tem hoje para construir a sua brigadeiria, não no fato de se você tem apoio ou não, né? É a sua mentalidade, é o que você vai fazer mesmo que você não tenha apoio. E uma coisa que você falou já aqui no começo, que eu acho bem importante falar, retomar esse ponto, é que não é o apoio, é algo meio subjetivo. Por exemplo, uma caneca é uma caneca, é isso aqui. Mas apoio é algo subjetivo. Tem gente que pode pensar, não tem apoio do meu marido ou da minha família. Às vezes está esperando que o marido ou a família dê dinheiro para a pessoa começar. Às vezes está esperando que o marido ou a família saia na rua para vender para ela. Não! Isso não vai acontecer mesmo. Isso não vai acontecer em 99 ou talvez 100% das vezes. A pessoa não vai fazer isso para você, porque é você que tem que fazer isso, né? É a sua responsabilidade do seu negócio. Então, por exemplo, quando eu também não tive esse apoio, né, da minha família, vamos dizer assim, financeiro. Minha mãe não fazia nada para brigadeiria, meu pai também não. Só o fato de assim, eu ter conseguido, eu tinha condições de me dedicar a isso, já foi um apoio. Por exemplo, naquela época eu morava na casa dos meus pais, então eu tinha um teto, né? Isso é um apoio. A pessoa te dá um teto. Você tem um teto para morar. Isso é um apoio. Na minha concepção, hoje eu vejo isso como um apoio, sabe? É uma base, né? Você tem que ter um local para ficar. Só que muita gente confunde isso com dar dinheiro.
vou sair com ela para vender. Isso aí de jeito nenhum, isso aí não é um apoio, isso é um funcionário, né? É um patrocínio, né? É um funcionário, isso não tem nada a ver com apoio. Exato, e como você falou, é muito subjetivo. Às vezes, na cabeça da pessoa, ela tá te apoiando, né? Mas você quer que ela faça mais do que aquilo que ela tá fazendo ali. Então, é uma questão de, como eu falei, de mentalidade. É uma expectativa que você criou na sua cabeça do que o outro deveria estar fazendo por você, deveria estar fazendo pra você. E, na verdade, o outro, muitas vezes, ele tá fazendo aquilo que tá ao alcance dele. E que pra ele, aquilo ali já tá te apoiando, né? Então, a principal coisa que você precisa colocar na sua mente é que o seu sucesso, ele não pode depender do apoio do marido, do apoio da família, do apoio de amigo, do apoio de ninguém. O seu sucesso com a sua brigadeiria, ele só depende de você. Você se lembra, assim, de alguma história sobre apoio da família, sobre apoio de alguém que tenha te marcado na sua trajetória? Nossa, demais. Tem uma coisa, assim, que aconteceu que foi um marco não só voltado para apoio, mas foi um marco pra mim, assim, na história da gente com os Brigadeiros Gourmet, foi um marco. Eu lembro que minha mãe, ela tava muito angustiada, sabe? Ela ficava sempre o tempo todo assim me perguntando: nossa, mas você acha que isso vai dar certo mesmo? Nossa, e você vai fazer brigadeiro? E onde é que você vai botar? E você não vai mais estudar pra concurso? E o concurso do TRT de não sei aonde, Brasília, sei lá. Ela ficava muito angustiada o tempo todo e me perguntando coisa o tempo todo. E aí, teve um dia que eu tava na cozinha, mexendo a panela de brigadeiro, e minha mãe chegou assim com outra fisionomia. Não tava com aquela fisionomia assim de angústia, de perguntar. Ela chegou super feliz. Aí eu falei: o que foi, mãe? Ela: ai, meu Deus, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu tava orando muito essa semana, perguntando pra Deus se esse realmente era um caminho pra você seguir. E quem é mãe sabe aí, né, que é filha também, que oração de mãe tem poder, né? E ela falou: eu tava orando muito essa semana, o tempo todo, pra Deus me dar um sinal, se eu devia realmente te apoiar em relação a isso, se isso vai te fazer feliz ou não. Eu tava muito preocupada, mas aconteceu uma coisa que eu acho que foi um sinal de Deus. Eu falei: o que foi, mãe? Aí ela me contou que ela tava arrumando o quartinho da bagunça. Acho que toda casa tem esse quartinho, né? O quartinho da bagunça. E aí ela tava dividindo, assim, tudo que tinha lá. Aquilo que ia pro lixo, aquilo que ia pra doação, porque ainda podia outras pessoas utilizarem. Ela tava arrumando tudo no quartinho. E aí ela achou um caderno de receitas dela. Na hora que ela pegou pra jogar o caderno no lixo, olha que louco isso, né? Mas na hora que ela pegou pra jogar o caderno no lixo, caiu uma folha. E aí quando ela foi olhar essa folha que tinha caído, era um desenho meu de quando eu era pequena, de um brigadeiro. E aí tinha tudo assim no brigadeiro, a forminha. Vou colocar a fotinha aqui pra vocês verem, deixa a foto aqui um pouquinho pra vocês verem. Mas tipo a forminha, o granulado, aí tinha comprar o tracinho. Aí a gente, tracinho? O que é tracinho? Depois a gente veio ver que era o granulado, que eu chamava de tracinho. E eu não lembrava desse desenho. Minha mãe falou que nunca tinha visto esse desenho na vida, que foi a primeira vez que foi nesse dia. Então foi um marco, assim. Ela falou: filha, foi um sinal. Eu tava orando por um sinal e Deus mandou um sinal. Ela quer enquadrar esse desenho que eu fiz, colocar na parede aqui. Mas foi um marco, assim. Foi algo que realmente eu não esqueci e guardo esse desenho com muito carinho também. Porque foi importante pra ela, né, que tava nas orações delas perguntando se isso ia dar certo ou não, se era pra gente seguir esse caminho ou não. E foi um marco pra gente também, porque meio que eu vi ela respirando assim: não, agora eu vou te apoiar, sabe? Uma história que me marcou assim, tava até aqui pensando se não vinha alguma outra assim, ainda mais legal, mas até que a gente gravou um podcast sobre isso, sobre o dia que a gente faturou mais de 3 mil reais em um dia só. Teve um evento, né, uma feira aqui na cidade, e a gente participou. E o que é que acontece? Nesse evento, aí eu lembro que teve muito movimento, né, e a gente vendeu bastante. E eu lembro que aí, tipo, teve uma hora que a gente precisou de algo que seus pais foram levar lá, e a gente tava no stand, e mal dava pra eles chegarem perto da gente, porque tinha tanta gente no perto ali, né, comprando, interessado, que eles tiveram dificuldade em chegar até a gente. Aí eu acho que ali eles começaram a ver que realmente o negócio tava dando certo. E também, aí quando chegou em casa, assim, de noite, que aí eles falaram assim: vocês acham mesmo que tá dando certo? Acho que eles começaram a meio que acreditar, assim, o resultado
resultado, né? Quando você tem um resultado, isso a pessoa não pode mais contestar. E aí eu falo, nossa, claro, a gente, né, faturou uns 3.500, foi mais de 3.000 em um dia. Então, o resultado estava ali na frente deles, né? Não precisava nem falar, só deles terem visto a quantidade de gente que estava ali comprando. Então, isso fica assim, quando você tem um resultado, aí é que a sua família começa, o apoio, ele vamos dizer assim, não dá mais para negar, ele vai começar a te perguntar, né, te pedir dicas, e realmente está dando certo, eu tô pensando em fazer algo agora também assim, mas tô pensando em fazer um artesanato, você acha que dá certo? Ele começa às vezes a querer conselhos seus, né? Então o resultado, eu acho que é algo que muda completamente a atitude de todo mundo que está ao seu redor, quando você mostra resultado. Sim, e eu lembro bem desse dia que foi assim, a gente tinha se planejado, não vou saber os números exatos aqui pra falar, mas a gente tinha se planejado, tipo assim, a fazer 1.000 brigadeiros pra vender no final de semana do evento. E aí no primeiro dia, tipo, antes de 4 horas da tarde, a gente já tava sem praticamente nada, já tinha vendido tudo. E aí a gente ligou pra eles falando, olha, vai acabar tudo aqui, pega aí brigadeiro, vamos enrolar, vamos fazer mais. Tira do freezer, porque a gente sempre ensina no Minha Brigadeiria de Sucesso, né, a vocês armazenarem. Tem gente que fala assim, eu não pego encomenda em cima da hora. Eu sempre pegava encomenda em cima da hora, porque eu sempre me planejava pra isso. Eu deixava tudo pronto, massa pronta, brigadeiro pronto, tudo pronto. Exatamente, seguindo o método MBS, né, Minha Brigadeiria de Sucesso, de você produzir, de você armazenar, de você se planejar, você consegue. Às vezes o cliente pediu uma caixinha sortida de um brigadeiro de cada, eu tinha. Com o método eu tinha. Então assim, eu não perdia cliente não, pegava todos. Então assim, eu liguei, mãe, pai, vai acabar aqui, tira as massas do congelador aí, vamos enrolar mais, vamos fazer mais pra gente vender mais e trazer mais pra cá. E aí eles fizeram e levaram. Quando eles chegaram lá, como o Gui falou, né, tava todo mundo assim ao nosso redor, comprando e pedindo, eu quero tal caixa e não sei o que, e eles não conseguiam nem chegar na gente. Então acho que aí eles conseguiram visualizar, né, que tava dando certo, que as pessoas estavam gostando, que a gente tava vendendo. Eu acho que é isso que convence o outro a te apoiar, ou pelo menos a respeitar a decisão que você tomou. Que não dê apoio, mas que respeite aquele caminho que você escolheu. É você ter resultado. Quando você começa a ter resultado, quando as pessoas começam a ver que você realmente está dando certo, que tá vendendo, que as pessoas estão te ligando. Eu lembro que quando o telefone tocava, a gente ficava assim, ai meu Deus, será que é pra encomendar brigadeiro? Né? E aí quando as pessoas começam a ver isso, que tá dando certo, que tá dando resultado, elas começam a te apoiar mais e respeitar mais a sua escolha. Então realmente é mais importante a atitude da pessoa do que o apoio de algum terceiro, de alguma pessoa da família. Com certeza, pra tudo, né? Pra sua brigadeiria aí ela ser um sucesso, vai ser muito mais importante você agir do que você ficar esperando o apoio de outra pessoa e tal, muitas vezes esperando um apoio que nem vai chegar. Então é muito mais importante você agir, você ter atitude. Eu sempre falo dos 2 Cs aí, né? Quem acompanha a gente há um tempinho, já assistiu aí podcast nosso, ou já viu lá nos stories do Instagram, eu falo sempre do 2C. É você começar e é você continuar. E os dois estão voltados pra isso. É você ter atitude, é você agir, é você fazer o que tem que ser feito e não ficar esperando pelo apoio de alguém, esperando a situação ideal. Não, agir, começar e depois continuar. E é o que eu falei também, muita gente confunde, né, essa questão do apoio com o funcionário. Às vezes, como foi o apoio, às vezes é a pessoa deixar você fazendo o que você quer, né, é não atrapalhar. Muitas vezes isso pra ela já é um apoio, né. Agora, se você quer só pra enrolar seus brigadeiros, pra fazer seus bolos, pra vender na sua brigadeiria, o nome disso é funcionário, não é apoio. Então, às vezes a pessoa tá querendo um funcionário, né, e tá confundindo isso com apoio. Então, nada... Acontece às vezes, tipo, você me ajudava muito, não enrolava brigadeiro, mas tipo, levava pro quiosque, ia buscar, fazia compras junto comigo, ajudava em muita coisa. Então às vezes acontece, mas não era uma obrigação
obrigação dele. Passou a ser uma obrigação dele quando ele virou meu sócio. Quando ele saiu... Exato, quando ele saiu de ser dentista e virou meu sócio, e aí tudo passou a ser dividido, tudo no papel, tudo certinho, aí sim passou a ser uma obrigação dele, como sócio. Mas antes disso, como que ele me ajudava, na época era namorado, né? Então que ele me ajudava como namorado não era uma obrigação dele. Ele tava me ajudando, ele tava me apoiando, mas não era uma obrigação dele. E muitas vezes também, Gui, o que acontece? Às vezes o apoio, ele vem de quem você menos imagina. Você tá às vezes ali esperando a família, esperando os amigos, e você começa a ter apoio de pessoas que você nem conhece. Quantas vezes a gente já recebeu uma mensagem falando: Mari, eu assisti um vídeo seu e nossa, era aquilo que eu precisava ouvir, eu precisava daquele apoio, parece que você falou pra mim. Então vem assim uma mensagem, vem um apoio de fora, de outra pessoa, né? Às vezes um cliente que você nunca viu e te manda uma mensagem que se fala: ai, eu precisava dessa mensagem aqui, eu precisava desse apoio aqui, desse empurrãozinho aqui, dessa mensagem desse cliente, uma pessoa que você nem conhecia, né? Na comunidade de alunas também, às vezes um comentário ou uma venda que uma aluna fez, ou uma resposta que alguém vai te dar, e isso é um apoio pra você, né? Exato, um feedback de um cliente, e você vê que você não tá sozinha, que você tá ali num grupo e que tem outras pessoas fazendo a mesma coisa que você. Isso é apoio também, né? Então às vezes o apoio que você não consegue encontrar em casa ou com os amigos, mas você consegue encontrar um apoio muito maior fora. Eu acho que tem, agora eu vou entrar aqui, quem me conhece sabe que eu guardo as melhores sacadas assim pro final. Eu sempre, porque quem entra de curioso sai no primeiro minuto do vídeo não pega as melhores sacadas. Eu sempre guardo uma assim pro meio, outra pro final, porque quem quer realmente aprender aqui, a gente tá dando aqui coisas que a gente às vezes só fala para nossas alunas, né, em treinamentos pagos. Então, também para honrar o tempo de vocês que estão assistindo. Eu acho que quando você fala em apoio, essa é a minha opinião, tem dois aspectos aí que fazem toda a diferença. Quando você quer conquistar o apoio das pessoas, que você quer que todo mundo te apoie, tem duas coisas, tá? E se você conseguir essas duas coisas, você vai conseguir o apoio de qualquer pessoa que seja. Qualquer pessoa. Não importa se é sua família, se é seu marido, se é seu ex, se é seu pai, sua mãe, não importa. Essas duas coisas são impacto e resultado. Se você começar a gerar impacto aí onde você trabalha, e se você começar a gerar resultado, não tem nenhuma pessoa que vai conseguir não te apoiar. Eu lembro muito bem quando a gente começou, as coisas começaram a andar muito bem, né? E como eu sempre falo, o negócio às vezes demora 3 meses, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano. Tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais devagar, mas eu lembro que aí as coisas começaram a dar muito certo. A gente começou a conversar em sair da casa dos nossos pais, em morar sozinho. A Mari foi pra televisão, a gente tem até vídeo aqui no canal dela sobre isso, da participação dela na TV. E aí a gente começou a gerar mais impacto, né? E aí chegava mais seguidores, clientes mandando depoimentos, não só escritos, mas vídeos. Às vezes nossos pais saíam na rua e outras pessoas falavam pra eles sobre a gente: cara, eu tô vendo eles no Instagram, no Facebook, tem muita gente falando bem, e isso, o impacto que a gente estava gerando, e isso chegava aos ouvidos deles por outras pessoas. Então o impacto faz com quanto mais você consegue impactar o mundo, assim, o seu mundo, né, a sua cidade. Nosso, que no começo era a nossa cidade, hoje depois passou a ser o Brasil, hoje é o mundo inteiro, porque a gente tem alunas do método Minha Brigadeiria de Sucesso no mundo inteiro, mais de 30 países. Então foram muitos depoimentos chegando com esse impacto. Eu até às vezes erro, assim, gaguejo falando sobre isso, porque realmente o impacto e o resultado que a gente começou a gerar, não só pra gente, mas na vida das pessoas que acompanhavam a gente, das alunas, que as pessoas começaram a pedir pra gente ensinar como ter resultados como aquele. A gente chegou uma época que a gente tinha 2 carrinhos e food bike, a gente fazia eventos, era muito grande, assim, as pessoas falavam da gente pra nossa família, e a gente começou a ver isso, que para as pessoas começarem, não tinha quem não apoiasse mais. As pessoas começavam, na verdade, agora a pedir dicas, né? Eu tô querendo abrir um negócio, como é que você acha que eu devo fazer? E o que foi que fez isso? E que faz qualquer pessoa te apoiar? Impacto e resultado. E eu acredito realmente nisso que você falou, sabe? Se você quer fazer qualquer pessoa te apoiar, pode ser seu marido, pode ser os filhos, pode ser família, amigo, até a pessoa que é mais distante
crente de você do mundo, aquela que acha que não vai dar certo de jeito nenhum. Se você quer fazer essa pessoa te apoiar, você tem que ter essas duas coisas. Você tem que ter impacto e você tem que ter resultado. Quando você começa a impactar a vida das pessoas, quando você começa a ressair aí na sua cidade, no seu bairro onde você mora, quando você começa a vender, a ter retorno financeiro, quando as pessoas começam a ver isso, não tem como discutir, não tem como... qual é a palavra? Não dá, quando você vê, não dá pra desver, né? E não tem como... eu perdi a palavra aqui agora, peraí. Negar. Não tem como... não tem como negar, não é essa palavra, mas vai essa mesmo. Não tem como negar, não tem como a pessoa falar mais que não vai dar certo, porque já tá dando, tá ali, tá na cara dela o resultado. Então, se você quer que as pessoas te apoiem, foca no seu negócio, foca no que você faz, porque quando você começar a ter impacto e a ter resultado, o apoio, ele vai ser natural, ele vai vir automaticamente, porque as pessoas vão conseguir enxergar que você estava certa em seguir aquele caminho. E tem mais, Gui, assim, puxando um pouco o Mari Coach aqui, pra quem não sabe que eu fiz formação em coach, né, mas puxando um pouquinho aqui, mas assim, a gente tem uma energia limitada no nosso dia, a gente não consegue fazer tudo o dia todo, o tempo todo, a nossa energia, ela é limitada, então você tem que gastar a sua energia com aquilo que vai trazer resultado pra você. Então, ao invés de você ficar gastando a sua energia brigando com o pai, brigando com o marido, tentando convencer a ter apoio, tentando, enfim, em coisas que não vão te levar onde você quer chegar, que é a sua brigadeiria de sucesso, foca a sua energia naquilo que vai te trazer o resultado que você quer. Então, foca a sua energia em assistir podcast aqui, em fazer cursos, em fazer treinamentos, em ler, em estudar, em testar as receitas aí na sua cozinha. Foca a sua energia naquilo que vai trazer o resultado que você quer, que é alcançar a sua brigadeiria de sucesso. E não naquilo que não vai, que vai só tirar a sua energia do foco. Uma coisa também que eu queria falar assim, que a gente está mostrando como a gente também começou sem o apoio assim, né, da nossa família. Eu também queria falar sobre isso. Como eu falei, sempre guardo pro final. Meu pai e minha mãe também, eu já falei aqui, no começo eles não apoiavam tanto, né? Principalmente porque eu tinha um emprego, né? Eu era concursado na prefeitura, trabalhava como dentista. E aí eu lembro que quando a gente foi abrir o CNPJ, né? A gente já estava crescendo, nessa época a gente já estava crescendo, já tinha um faturamento legal. E aí a gente foi abrir um CNPJ mesmo, né? Uma empresa, para quem não sabe, CNPJ é quando você abre é como se fosse o CPF da sua empresa, né? Aí a gente foi no contador. E aí eu falei pro contador, não, a gente vai abrir e tal. Aí ele falou, mas você tem algum emprego e tal? Aí eu falei, né, que eu tava pedindo demissão da prefeitura, do concurso. E até o próprio contador, que era o contador de meu pai também, ele falou assim, cara, não faz isso. Tenta ver se não dá pra esperar um pouco mais, pra você ver. Nem ele botou muita fé, né? Só que aí, um ano depois, a nossa empresa já faturava mais até do que a empresa dos meus pais, assim. E aí ele realmente começou a ver, não, ele sabe o que tá fazendo, né? Ele realmente é obstinado. E aí ele falava isso, né? Que realmente eu era uma pessoa muito, assim, dedicada, porque eu sabia que era a minha responsabilidade. Como a gente falou aqui, 100% da responsabilidade, se vai dar certo ou não, eu sabia que era nossa, né? É minha e sua. Então, quem Mari fala, eu às vezes falo a Mari sobre isso. Não é difícil você aprender um método, não é difícil você aprender a ter uma brigadeiria de sucesso, não é difícil você aprender a fazer um negócio dar certo. É difícil cortar cana, é a galera que tá lá, às vezes trabalhando em fazenda, na roça, de sol a sol, e não tira quase nada. Difícil é aquela vida lá, difícil é a ignorância, é você não ter acesso a isso aqui. Imagina, tem gente que não tem acesso a essa informação aqui. Difícil é isso. Agora, fazer um negócio, uma brigadeiria de sucesso dar certo, isso não é difícil, isso é de sua responsabilidade, tá? Então você tem que assumir eu assumi, no momento que eu assumi essa responsabilidade, eu vi que estava na minha mão, e aí eu vou atrás, o preço que tiver que pagar, eu vou pagar. E aí eu fui, e aí depois eu lembro o contador falando isso, né? Depois do resultado, como eu falei, que ele vê o resultado, aí ele falou, não, realmente, dá pra ver que vocês sabem o que estão fazendo,
fazendo e tal. E parabéns pelo resultado. E no começo foi uma pessoa até que queria que eu não seguisse esse caminho. Depois que viu o resultado, até tava me dando parabéns. É bem assim que acontece mesmo. E você tava falando aí, eu lembrei de uma coisa que aconteceu com nossas mães, que era assim, tinha muita coisa que elas não chegavam pra gente pra falar, porque às vezes ficava sem graça e queria, né, não queria jogar um balde de água fria assim. Mas eu lembro que às vezes mãe chegava e falava assim: ai, Mari, a Diva tá me mandando mensagem, será que é isso mesmo que vocês vão fazer? Meu Deus do céu, vocês vão largar minha menina, você é advogada, ele dentista, vocês vão vender brigadeiro. As duas ficavam assim nos bastidores delas, trocando mensagem do WhatsApp, preocupadas, uma passando preocupação pra outra, né? Mas com certeza, se você parar hoje pra perguntar as duas, e aí, valeu a pena? Com certeza elas vão dizer que sim, que a gente fez a melhor escolha lá atrás. Por quê? Porque hoje elas conseguem ver o impacto que a gente causa, não só mais na nossa vida, como o Gui falou, na vida de 11 mil alunas espalhadas em mais de 30 países, né? Elas conseguem ver esse impacto na vida, na nossa vida e na vida de outras pessoas, e elas conseguem mensurar os resultados que a gente tem. Então, não tem como contestar. Lembrei a palavra. Contestar, nossa, saiu, quase não sai, agora saiu. Não tem como contestar quando você tem impacto e quando você tem resultado. Então, perguntar agora se você já teve, assim, você lembra de alguma aluna ou aluno dos seus treinamentos online, dos cursos online, que já teve alguma história, assim, com apoio que a gente possa mostrar aqui no podcast? Olha, eu acho que uma boa parte das pessoas reclamam disso, né? Reclamam de apoio. E eu vou ler aqui, até abrir aqui a comunidade de alunas para ler com as palavras dela mesmo, a Tá Barreto. Ela colocou o seguinte: eu confesso que pensei sim em desistir, mas com a ajuda de vocês e o incentivo, tentei até conseguir e amei o resultado. Ainda tenho muito que melhorar, mas com fé e persistência vou sim ter a minha brigadeiria de sucesso. Aí ela colocou: você já enfrentou o seu desafio de hoje? Não desista. E ela colocou assim, caixa alta, bem grandão: não desistam do sonho de vocês. Então olha que lindo isso, e é o que a gente tava falando aqui, né? Às vezes o apoio, aquilo que você precisa, ele não vem às vezes daquela pessoa que tá mais perto de você, de um marido, dos pais, às vezes não vem de um amigo, mas vem de uma pessoa que você nem conhece, a Tá Barreto aqui, que a gente não conhece pessoalmente, mas a gente conhece por foto, conhece na comunidade de alunas. Então, isso é muito importante. E muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho por falta de apoio. Às vezes, tudo que você precisa para não desistir, para conseguir ir em frente, para conquistar sua brigadeiria de sucesso, é de um método e de um ambiente favorável. Um ambiente como o ambiente da comunidade, onde tem pessoas fazendo a mesma coisa que você, pessoas se apoiando. Então, às vezes, isso é tudo que você precisa. Um método para você seguir e um ambiente favorável para que você cresça cada dia mais, né? E como ela falou aqui, não desistam dos sonhos de vocês. Eu vou falar aqui outra aluna aqui, a Carol Alves, do nosso treinamento também, Minha Brigadeiria de Sucesso. Ela falou assim, ela é de São Paulo e ela é responsável aqui, acho, pela Brigadeirol, né? Que Carol Brigadeirol. Ótimo nome. Gostei. Comecei a vender brigadeiros em fevereiro desse ano e só depois resolvi me aprimorar com o curso da Mari. Ela entrou no treinamento Minha Brigadeiria de Sucesso para se aprimorar. E posso dizer que foi essencial para mim. Trabalho principalmente com kits de brigadeiros, onde faz muito sucesso aqui. Vendo algumas postagens aqui no grupo, eu vim compartilhar um pouco da minha experiência. Nada melhor que o boca a boca para divulgação. Fiz panfletos, saí distribuindo pelo bairro, coloquei nas caixinhas do correio, deixando nos comércios. Olha só, como ela é responsável pelo sucesso dela, né? Que ela saiu fazendo um monte de coisa. Fiz cartão fidelidade, as pessoas quando preenchem todo ganham um brinde. Peço para o pessoal da minha família levar para o trabalho e vender para os colegas. Conversei com pessoas que trabalham com encomendas de bolos e não fazem docinhos. Fechei 3 parcerias, é o que a gente fala no treinamento sobre parcerias. Ela buscou as parcerias e aí então elas indicam ela. Tem parceria com um decorador de festa, outra parceria também, a gente fala sobre isso no treinamento. Quando precisa ele fecha os doces comigo e assim é fácil. E assim vai. No começo é difícil, mas depois anda. E como anda? E ela aqui, alguns dos posts dela. Muito bom, se a gente for olhar aqui a comunidade de alunas, a gente vai ter postagem todos os dias de alunas com resultado, de alunas, né, conseguindo fazer, conseguindo aplicar o método e tendo resultado, isso, né? Doceiras e boleiras que estão indo na direção da sua brigadeiria de sucesso.
sucesso seguindo o método. E a gente vê muito isso, né? A pessoa que segue o método, essa mesma que eu falei agora, desse post que ela fez na comunidade, ela seguindo o método, que a gente fala de parcerias, de divulgação, ela assumiu a responsabilidade, por isso não ficou esperando outras pessoas. Então, o sucesso dela é fruto do trabalho dela, da dedicação, como ela falou. Entrou no curso para se aprimorar, conseguiu o resultado e está colhendo os frutos agora. Então é isso, né? Pela própria mensagem que a gente viu ali dela, vários indícios de que ela seguiu o método MBS certinho, né? E é o que a gente sempre fala, segue o método que vai funcionar, que vai dar certo. Se você quer ter apoio da sua família, se você quer ter apoio dos seus amigos, pode ter certeza disso, que seguindo o método e tendo o resultado, quando eles conseguirem enxergar, visualizar esse resultado aí na sua vida financeira, na sua vida pessoal, eles vão te apoiar, né? Eu acho que é essa mensagem que a gente quis deixar aqui para vocês hoje. Exatamente. Então esse foi o podcast sobre apoio da família, como conquistar o apoio. Falamos aqui sobre muitas coisas para você conquistar o apoio de quem você quiser. Então, fico muito feliz de você ter chegado aqui. Espero que você manda feedback pra gente. Comentar aqui embaixo ou mandar no Instagram. Marca a gente no Instagram. Se você está assistindo esse podcast até aqui, tira uma foto, marca a gente no Instagram, que a gente vai ver que você está aí indo na direção da sua brigadeiria de sucesso. Esse podcast aqui é para ajudar doceiras e boleiras a conseguirem independência financeira com a sua brigadeiria de sucesso. É isso aí, o nosso podcast do Brigadeiro à Brigadeiria. Eu sou Wagner Barros. Eu sou Mari Barreto. E a gente se vê no próximo podcast do Brigadeiro à Brigadeiria.